Primeiramente, boa noite! Estamos ao vivo! Vamos ver a galera que vai começar a chegar aí agora. Quero ver, quero ver. Boa noite, já tem gente chegando aí. Que massa, galera! Legal! Vai ser massa ter vocês hoje aqui comigo e com a minha convidada especial. Obrigado por aparecerem, porque a gente passou aí os últimos dias organizando essa live, esse bate-papo, e vai ser massa ter vocês. Olha só que presença ilustre! O grande Rob Correia por aqui, um dos maiores investidores do Brasil, o Warren Buffett do Paraná. Muito bem, vamos botar esse coraçãozinho aí, galera, para eu indicar essa live para mais pessoas, para que mais gente apareça. Legal, legal. Gente, hoje a gente vai bater um papo, vamos misturar aqui um pouco de viagem, um pouco de trabalho viajando, né? E eu tô vendo que minha convidada já está aqui nessa live. Então eu vou trazer para vocês, o nome dela é Michele. Ela tem uma experiência bem bacana em duas áreas profissionais, que eu sei que vocês aqui, tem muita gente aqui que tem interesse, a gente vai falar sobre isso. Um pouquinho dos desafios aí de conciliar as viagens com o trabalho a bordo, como que ela fez essa transição. Olha só, minha amiga Jo por aqui também, obrigado por aparecerem. Então, eu vou convidar agora, trazer para vocês em primeiríssima mão, Michele. Mandei o convite, a Michele vai entrar a qualquer segundo aqui para bater um papo ao vivo com a gente. Oi, Michele! Olá! Como vocês estão? Você está ao vivo para o Brasil inteiro. Tem gente até de fora do Brasil, aqui eu vi, tem gente da França. De onde vocês estão, pessoal? Fala pra gente. Legal! Isso que é o bom da internet, né? Não é? A gente agora vai bater um papo internacional aqui. Vamos falar sobre trabalho em navio, trabalho em avião, viagens, desafios. Vocês vão poder fazer perguntas. Isso aqui não é uma palestra, não. A gente vai interagir mesmo. Eu quero ouvir de vocês. Teve gente que já mandou perguntas aqui, que eu coloquei a caixinha nos stories. Teve gente que já mandou perguntas. Vai ser ótimo. Legal. Tem gente aqui vizinho meu assistindo do Recife, Rio de Janeiro. Bacana, legal, gente. Olha só, Michele, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, muito feliz em estar participando, uma honra, muito obrigada. Tô vendo que tem amigas suas aqui, ó, o pessoal dizendo aí já, linda! Aí, pessoal, venha, eu mandei já live aí. Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, que legal. Eu achei a sua experiência muito bacana, assim, a sua experiência profissional, essa transição que você fez. A Michele, pessoal, quem está chegando aqui agora, quem não viu os anúncios nos últimos dias, nos stories, ela trabalhou em navio cruzeiro, ela foi tripulante, ela vai falar um pouco dessa experiência que ela teve a bordo de navio cruzeiro, e atualmente ela é comissária de bordo, trabalha voando. Você está trabalhando com a TAM, não é isso, Michele? É isso. Atualmente já tem quanto tempo? Eu tô na Latam, entrei recentemente, entrei em agosto do ano passado, porque antes eu voava na Avianca, onde eu fiquei 7 anos na Avianca. Aí aconteceu, não sei se todo mundo acompanhou, né? A Avianca acabou decretando a recuperação judicial e acabou fechando. Então, com o fechamento da Avianca, todos os funcionários acabaram ficando sem emprego, né? Da noite para o dia, assim, foi bem complicado. E aí, nisso, eu participei de todo um processo seletivo recentemente, vai fazer 1 ano agora, na Latam, onde tinha muita gente tentando as vagas. E aí, graças a Deus, consegui entrar nessa companhia. E agora estamos nessa pandemia. Mais um desafio agora. Gente, dá tempo de vocês encaminhar essa live para mais pessoas. Clica nessa setinha aqui embaixo, tem um aviãozinho aí embaixo. Manda essa live para mais pessoas, compartilha nos seus stories, manda para os seus amigos, dá tempo de chegar mais gente, que esse papo vai ser massa. E eu vi aqui nos comentários, Michele, acho que o nome dela é Érica, ela disse que trabalhou com você no MSC Harmonia, ela escreveu aqui nos comentários. Érica, do MSC Harmonia. Eu ainda não consigo acompanhar os comentários assim, mas agora eu consegui ver. Érica, ela é do Rio, tudo bem? Verdade, passa tanto, né? Passa tão rápido, mas as pessoas que a gente conhece, que a gente criou conexão, ficam, né? Olha só, tá até o Reginaldo aí, ó, meu cabeleireiro. Tá aí também, ó. E quando foi isso que você trabalhou nos navios?
Que época foi? Então, eu embarquei em 2009, onde eu fiz o meu primeiro contrato, que foi no Ópera. E aí depois eu fui pro Harmonia, né? Eu Você fiz dois fez dois. contratos. Eu agora tô aqui na casa dos meus pais, aqui em Xanxerê, interior, porque eu tô morando em São Paulo. Só que aí, devido a tudo isso, eu acabei vindo para cá e estou aqui até Como que retomar você os entrou voos. nos navios? Como que surgiu essa ideia? Você já tinha alguma experiência em turismo ou hotelaria antes? Como você conseguiu entrar nos navios? Não, não, nada a ver. Eu me formei em administração com marketing na época e trabalhava numa concessionária de carros. Era vendedora de carros. Tanto é que só tinha eu de mulher na época e o restante só homens que eram vendedores. E aí eu tava assim, já meio desanimada, tinha acabado a faculdade. Aí eu falei, queria fazer alguma coisa diferente. O que aconteceu? Eu lembro que eu estava numa tarde, assim, estava super calmo o movimento. Aí eu acabei sentando na frente do computador e fui dar aquelas fugidinhas básicas na rede social, né? Na época era Orkut e Fotolog. Aí eu lembro que eu entrei no eu não sei se as pessoas sabem o que é isso, né? Porque tem gente aí que é bem novo, né? Aí, Ah, eu lembro bem. mas é da minha época. Aí acabei entrando no Fotolog e vi uma foto, um mar super azul, assim, com umas rochas, um lugar lindo. Eu falei, nossa, que lugar é esse? Aí a legenda estava assim, Croácia. Caraca, quem que postou essa foto, né? Aí fui ver, era um amigo do meu irmão. Meu irmão, na época, estava morando em Florianópolis. E era um amigo dele. Aí eu falei, Rodrigo, o que o Lu tá fazendo? Não, ele tá trabalhando embarcado de navio. Nem sabia o que era isso, sabe? Nunca tinha nem ouvido falar. Aí acabei entrando em contato com ele, ele acabou me dando assim um direcionamento, falando que eu tinha que fazer um curso, isso e aquilo. Aí eu fui atrás, mas assim, não falei pra ninguém, porque a pessoa fala, gente, essa menina é doida, imagina 10 anos, há 10 anos isso, assim, não se falava muito, né? Ainda mais numa cidade interiorana, com 30 e poucos mil habitantes. Aí fui fazer o curso, e eu fazia curso de inglês na época, o inglês básico, fui fazer o curso em Curitiba. Aí fiz tudo lá, o STCW, tudo que precisa. E aí, depois disso, que eu fiz o curso, teve a seleção com o entrevistador. Aí fiz a seleção com o entrevistador. Ele falou, você vai embarcar. Então, assim, tinha muita gente. Eu falei, será que vai rolar isso mesmo? Aí passaram 10 pessoas. Eu passei entre essas 10 pessoas e logo depois saiu a data de embarque. E quando eu vi, eu falei, pessoal, tchau, tô indo trabalhar em navio. O pessoal, porque eu não tinha falado para ninguém, né? Porque eu não sabia se era verdade ou não. Aí fui, embarquei no Rio de Janeiro. Nossa, quando eu cheguei lá foi assim uma surpresa. O navio hoje é pequeno, né? Mas na época era muito grande aquele MSC. Eu me perdia, eu não sabia qual elevador que eu pegava, se eu tava do lado, se eu tava do outro. Gente, só sei que a hora que eu embarquei, olha, eu levei um baque, que eu comecei a chorar. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, eu não entendia nada do que as pessoas falavam. Mas assim, o contrato da época eram 9 meses. Eu não sei agora quanto tempo que tá. E Essa acabou que faixa. eu fiquei quase um ano embarcada. Eu fiquei 11 meses e meio no primeiro contrato. Caraca, bastante, olha só. Ah, você já falou uma coisa interessante, acho que já vai uma dica para o pessoal, né? A importância do inglês. Se você não tivesse inglês nenhum, dificilmente você teria conseguido, né? A mesma coisa nos aviões, eu imagino, né? O inglês é fundamental, né? Agora eles estão exigindo, né? É uma das primeiras etapas já é o inglês. Então, já é. Você nem conversa com o recrutador, é prova já direto. Então, já é decisivo ali, nessa primeira Aham. fase. Você já E outra coisa chega. que me chamou a atenção é que, talvez até pela época, pela dificuldade de encontrar informações, você não sabia exatamente o que você ia encontrar lá dentro, né? Você via aquelas fotos bonitas e tal, e pensou que ia Nossa, curtir, eu falei, viajar. gente, agora a minha vida Sim. mudou. O pessoal perguntou aqui qual o carro que você embarcou. Eu embarquei de bar waiters. Gente, eu nunca tinha trabalhado no bar, não tinha experiência nenhuma, zero, zero mesmo. Mas aí eu falei assim, como eu conversei com esse meu amigo que já estava embarcado, ele falou, olha, tem umas posições que você acaba trabalhando muito, exigem muito. Então tenta embarcar no bar, de bar waiters. Aí, assim, eu acabei falando que eu tinha uma experiência no bar, mas eu não tinha, gente, eu não devia ter feito isso, sério.
Na época, eu falei, ai, nem Aham. tinha trabalhado, assim. Tanto é que eu sofri, né? Não sabia nem segurar uma bandeja quando eu tava lá, não sabia. Nossa. Gente, Mas é assim, aprendi. primeira coisa interessante é realmente é fisicamente puxado, especialmente para quem não está acostumado com funções fisicamente puxadas. Se você nunca foi um garçom e você vai ser garçom a bordo, você sente que o seu braço cansa, suas pernas cansam, suas costas dói. É muito cansativo, até que demora um pouquinho para o seu corpo se acostumar e tal. Eu não embarquei como garçom, mas eu tenho os meus amigos que falam muito isso. As primeiras semanas demora para se acostumar, é muito puxado. Depois você percebe que o corpo vai se adaptando e você acaba se dando conta que você é mais forte do que pensava e acaba se adaptando bem. Mas uma coisa me chamou a atenção é que 10 anos atrás, Michele, o mercado era bem diferente aqui no Brasil. Existia mais navios vindo para cá do que existe hoje. Uhum, Então, era relativamente mais fácil um brasileiro conseguir embarcar. Então, eu uhum, tenho amigos que conseguiram embarcar sem nem falar inglês fluente, ali no basicão, sem experiência, porque as empresas precisavam muito de brasileiros, eles traziam os navios para cá e tinha. com muita demanda. Agora vem menos navios para o Brasil, então, consequentemente, a concorrência aumentou para conseguir embarcar. Uhum. Eu embarquei 10 anos atrás também, embarquei em 2010, se eu não me engano, vai fazer 10 anos esse ano. Eu entrei num navio pela primeira vez. Foi um navio mediano, mas também estava ali encantado e tal. Fiz muita pesquisa, então estava super animado. Eu já trabalhava em hotel, e aí eu Aham, progredi para os navios. Eu queria continuar desenvolvendo minha carreira de hotelaria, mas viajando. Então, aham. uni esses dois e consegui entrar nos navios. Mas naquela época era mais fácil. Mais de 20 navios vinham fazer a costa brasileira durante o verão, 22, 24 navios e tal. Nos últimos anos, algumas empresas veio reduzindo a oferta. A MSC, Uhum. sim, ainda está muito presente aqui, com certeza você sabe. E a Royal Caribbean deixou o Brasil. A Pullmantur praticamente deixou o Brasil. Então, algumas empresas estão oferecendo menos navios. Então, a galera que quer entrar na área de navios aqui já fica a dica. A concorrência hoje em dia é maior. Você tem que Uhum. realmente buscar uma experiência, uma melhora no inglês, porque vai Sim. ter menos vagas e ainda mais agora com o dólar forte. Assim, você lembra quanto era o dólar quando você embarcou, Michele? Gente, Mais era ou um e menos. sessenta, R$ 1,60. Eu trocava em Búzios, porque pagava melhor. Eu falei, ai, se fosse hoje. É, pronto, então foi exatamente isso na época. Uma coisa caiu no meu olho aqui. Foi nessa época, então, que a gente tentava juntar mais ou menos a mesma época. Talvez a gente fez a mesma temporada. Eu fiz a temporada 2009 para 2010, 2010 para 2011 aqui no Brasil. E o dólar era nessa faixa também. Agora está quase R$ 6. Então, E você a embarcou em concorrência qual companhia? Pumantur, que é Na a Puma. espanhola, que mandava uns 3 navios para cá e agora não manda mais de forma independente. Eles mandam em parceria com a CVC ainda. Né? Então, os navios. Foi uma época bem legal, assim, não tinha uma base de comparação. Então, para mim, eu estava adorando tudo ali, gostei, me adaptei bem. Uhum. E saí por um tempo e acabei voltando em 2015. Agora eu estou com outra empresa, mas sigo nos navios, adoro. Pelo menos só até esse ano. Agora tudo mudou também, né? Estou em terra também e não sei se volto, quando volto, não faço a ideia. Aí E você fez você, dois. Diga. você embarcou na mesma posição sempre, a recepção? Sim, na Pumatur, sim. E aí, quando eu passei para essa empresa nova, eu voltei na recepção, mas aí eu consegui ser promovido e fiz carreira. Agora eu tenho um cargo de gerência, que a função adoro, a função ali do Guest Relations. Então, eu agora estou Uhum. encarregado da equipe de recepção. Foi uma experiência muito legal. Saí Parabéns. agora em março. No comecinho de março a gente desembarcou mais cedo por conta da pandemia. E aí Uhum. agora não faço a mínima ideia se eu volto. Vai A voltar. situação... Tem gente aqui perguntando nos comentários quando que os navios voltam. É impossível dizer uma data exata, mas tem empresas com planos de voltar entre final de julho e começo de agosto. Uhum. Tem a Carnival anunciou para o comecinho de agosto, a Norwegian quer voltar no final de julho. Então, pode ser que aí daqui a 2 meses e meio a gente comece a ver os primeiros navios navegando. É interessante notar que trabalhou no Zenit, ó, a Érica também. Eu Então, tô a Érica olhando trabalhou ali na minha também. empresa e trabalhou na MSC com você. Quase a gente trabalha no mesmo Olha. navio, olha só. A Érica, ela está dizendo que trabalhou no Zenit, que era um navio da empresa que eu trabalhei. Olha Ah, só. é Então, ela verdade. trabalhou na sua empresa e na minha. Então, os navios pode ser que voltem no final de julho, pessoal, mas
eles dependem de uma série de outras coisas funcionarem antes dos navios poderem voltar. Então, eles precisam de voos para levar os passageiros para os portos, eles precisam dos hotéis abertos, precisam das atrações turísticas abertas, das fronteiras abertas. Então, as empresas querem voltar já entre final de julho e começo de agosto, mas eles precisam que tudo isso volte antes. Então, vamos ficar na torcida, né? Hoje está na costa, Érica. Nossa, Érica, você tem bastante Não parou experiência mais, agora, né? é verdade. Caraca. Que legal. Aí você fez esses 2 contratos longos, então o tempo de contrato, pessoal, é geralmente 7 a 9 meses, mas às vezes acontece de prorrogar, né? Se você aceitar, a empresa pede para você ficar mais, você pode. Eu costumava pedir para ficar mais também, acabei ficando até 8 meses, 9 meses, mas nunca fiquei 11. Como é que você aguentou, hein? Então, 11 gente, meses. esse tempo de contrato sem voltar para casa, porque assim, às vezes até quando a pessoa mora próximo a algum porto no Brasil, até consegue dar uma escapadinha para ver a família, né? Eu nunca tinha saído de casa, tava longe da minha família, então assim, eu fiquei todo esse tempo longe de todo mundo. E na época também a internet era super cara. Tinha que comprar internet no navio para você conseguir conversar com alguém. Não era época assim de nada disso, WhatsApp, tá? Então você programava um tempinho para falar com as pessoas. No começo foi difícil, mas depois me adaptei. Eu acho que eu sou uma pessoa bem adaptável, na verdade. Isso é importante, adaptável. A pessoa ser flexível, se ajustar em qualquer novo ambiente, você tem muito mais chance de se ajustar É rápido. verdade. Tanto é que Naquele, esse dia um amigo falou assim: Nossa, você já está acostumada aí no interior, na casa dos seus pais, está sentindo falta do movimento de São Paulo? Falei: Olha, eu já estou acostumada. Falei: Para mim já tá ok ficar em casa. Assim, lógico, a gente sente uma falta, mas não estou sofrendo, sabe? Tô ah, tranquila. sim, eu também não. Aproveitando para estudar, colocar a leitura em É, dia. E aí você fez os 2 contratos foram longos assim, então. um foi de quase um ano e o outro eu fiz o tempo de 9 meses só. Tempo normal. Aí Uhum. você passou um tempinho fora e como que você decidiu mudar de carreira? Porque assim, o segundo contrato até iria ficar um pouco mais, mas aí na época eu namorava e aí decidimos desembarcar. Aí quando desembarcamos, eu queria fazer muito um intercâmbio. Aí nessa época a gente foi fazer o intercâmbio, fomos morar em Dublin. Aí lá a gente ficou um ano lá, eu fiquei um ano lá estudando inglês e trabalhando também. Tinha 3 empregos e estudava, meu Deus. Ah, que massa, que massa. Foi uma É, época bem produtiva, assim, sabe? Foi difícil na época, mas também aprendi bastante coisa. Eu saía de um trabalho, ia para o outro, e assim ia, sabe? Mas, aí é, morei lá. E aí, depois que eu fiquei um ano lá em Dublin, aí eu fiz um mochilão pela Europa, e aí fui me aventurar aí. Aí eu fui para 20 países. Fiquei 2 meses ali viajando. Foi bem legal também. Foi super bacana. Aí, essa experiência de vida é incrível. Tá aí uma ideia, pessoal. Vocês podem fazer intercâmbio, ou depois, ou durante, entre os contratos, entre um navio e outro. Eu fiz um intercâmbio bacana no Peru, entre um contrato e outro, quando eu estava entre o meu primeiro e meu segundo contrato. Passei 2 meses estudando espanhol no Peru, viajando, foi muito top. Né? E agora, com o dólar forte, está até mais fácil. é verdade. Uhum. É, essa experiência que você teve de intercâmbio, imagino que você aprimorou o seu inglês e tal, deve ter ajudado bastante também depois a entrar na aviação, né? Aí o que aconteceu? Aí eu acabei voltando para o Brasil. Aí eu falei assim, bom, para a minha cidade do interior de Santa Catarina, eu não me via mais, porque querendo ou não, gente, o navio ele me deu um up, assim, abriu minha mente de um jeito que até então eu não, por mais que eu tenha trabalhado um monte, porque rala bastante no navio, sabe? Mas foi uma coisa assim que eu evolui muito como pessoa, profissional.
eu evoluí no quesito, assim, de estar enfrentando as coisas sozinha, não tinha ninguém ali para me ajudar, entendeu? Então, você acaba ficando mais forte e você tem uma visão do mundo, né? Porque tem pessoas do mundo inteiro, você tem contato com os seus colegas, você está trabalhando com um peruano, aí você está trabalhando com um filipino, aí você está trabalhando com um italiano, então é uma cultura muito ampla. E você acaba tendo que aprender e respeitar essas culturas. Aí depois de tudo isso, quando eu também morei em Dublin, era outra cultura. As pessoas, elas têm outros hábitos, né? Não é como o Brasil. Então, aí uma vez que você sai da sua cidade, você experimenta coisas novas, vivencia novas experiências, é difícil você voltar. É igual a história do passarinho quando está preso na gaiola. Ele não sabe que pode voar. A partir do momento que abre a gaiola, ele vê que ele é livre, por que ele vai voltar, não é? Se você for pensar nisso. Então, aí Cara, eu isso falei que você assim... falou é muito forte. Só para dizer para a Érica que eu vi a sua pergunta, Érica. Já vou fazer para a Michelle já já. E tem aqui também o Marujo Oficial. Manda um beijo para a Michelle. Trabalhei com ela no MSC Harmonia, no famoso bar del Duomo. Aí, seus antigos colegas de navio estão aparecendo aqui. Olha Gente, que legal. muito bom, que coisa boa isso, poder revê-lo. Que massa, Legal. né? Gente, se Isso. você chegou agora, clica no aviãozinho que tem aqui embaixo no canto da Gente, tela, gente, para coraçãozinho. mandar para mais pessoas. Dá tempo de mais pessoas chegar para participar dessa conversa com a gente. Então, só para emendar no que você falou, acho que isso é tão forte para quem trabalha em navio, que ele te dá um impacto, assim, que você se abre para o mundo de uma forma, você se descobre que você pode desenvolver novas habilidades, que você pode conhecer o mundo, que você é muito mais forte do que você pensava. Assim, o Exato. navio me impactou demais a nível pessoal mesmo. Depois do navio eu pensei, cara, não tem mais nada que eu não possa fazer. Eu senti com aquele gás assim. E do ponto de vista profissional também, porque depois você passa vários meses trabalhando no navio e trabalhando todos os dias, sem dia de folga, tá aquela correria, aquela disciplina a bordo e tal. Você entra em qualquer empresa e você arrasa. Você trabalha em qualquer emprego que você É fichinha. Não é? qualquer emprego fica mais fácil. Agora eu vou perguntar aqui o que a Érica pediu, que é sobre essa história, Michele, que você trabalhou num navio que só tinha mulher. Eu não. Como é? Ela falou que até cadê? Vamos ver aqui. A Michele trabalhou no... Ah, desculpa, navio não, no avião, que só tinha mulher. Ah! Até a piloto era mulher. É que, na verdade, assim, depois que eu fui para aviação, aí você também constrói um tempo de casa, né? Mesma coisa, você aí no navio, você vai ficando conhecido, você vai tendo tempo de casa e aquilo tudo. Aí, na Avianca, eu acabei fazendo uma outra faculdade em paralelo e eu fazia muitos voos de ponte aérea. Então, eles faziam muitas campanhas publicitárias em datas comemorativas. E teve uma data especial, que era o Dia da Mulher, em que a tripulação formada eram só de mulheres. E aí eu participei desse dia. E aí foi uma reportagem que saiu na revista Exame, foi super legal, teve entrevista, aí era comandante, piloto, copiloto e as comissárias só mulheres. Aí foi uma matéria bem legal. Aí no próximo ano eu também acabei participando dessa mesma reportagem, também só o público feminino, do empoderamento feminino, aí, que era outra coisa, assim. Isso foi na Avianca ainda. Isso, na Avianca. Gostava tanto da Avianca, era a minha empresa favorita. Eu vi que você tem uma foto no seu Instagram na Avianca. Eu falei, meu avião da Avianca. Pelas poltronas. Era a minha empresa nacional preferida. Se alguém mais aqui também curtia a Avianca, escreve aqui nos comentários, né? Antes de começar os problemas todos, claro, né? E falando nisso, só quem chegou agora, gente, manda essa live para mais pessoas. Clica no aviãozinho legal, aí. gente. Vamos chegar nas 100 pessoas. Será que a gente chega? 85, ó. Manda essa live para mais pessoas. Chega. 86. Manda essa live para mais pessoas para a gente bater 100, hein? Quero ver. Muito legal. Eu vou aproveitar e pegar aqui para responder também alguma pergunta que colocaram mais cedo nos stories, no cardzinho que eu coloquei nos stories. Vamos ver aqui. Por exemplo, o que chegou aqui? Tá.
A primeira aqui, na verdade, é para mim, eu vou responder aqui rapidinho, é quanto custa o STCW. Para quem não conhece, o STCW é um curso de segurança marítima obrigatório para tripulantes. E você não consegue embarcar sem esse. Porém, tem algumas empresas que cobrem o custo, outras empresas... Antigamente a gente fazia e pronto, né? Agora não, agora tem algumas empresas que cobrem o custo, outras empresas deixam você fazer a bordo, mas todo tripulante tem que ter o STCW, é obrigatório. O preço no Brasil hoje varia mais ou menos em cerca de R$ 1.000. Acho que no Rio de Janeiro um pouquinho mais, ou São Paulo um pouquinho mais, 1.200. Aqui no Recife acho que está 1.000 ou um pouquinho menos, está nessa faixa aí. E tem uma empresa chamada Seaman Náutica, de mar, né? S-E-A-M-A-N, Seaman Náutica, que dá o curso pelo Brasil. Eu recomendo, eu fiz neles. Agora uma pergunta para você, Michele, que chegou aqui. Tá, uma, na verdade, você já respondeu. Nessa tá interessante. Perguntaram se ainda existe muita hierarquia no comissário de bordo, como comissário de bordo. Eu não só escreveram isso, que existe muita hierarquia. Na verdade, não tanto. É que antigamente, assim, ó, as posições na aviação eram muito... Tem que ser ainda respeitada, obviamente, mas eram muito mais impostas. Por exemplo, comandante, copiloto, chefe, comissário. Então, por exemplo, assim, acabava tendo um power distance, ou seja, você acabava não tendo aquela proximidade com os tripulantes técnicos, ou o chefe ele delegava as funções e você não poderia opinar muito, acabava ficando um pouco assim, às vezes, mais retraído, digamos assim. Mas hoje em dia a gente tem muitos cursos na área de CRM, que é para a gente quebrar isso. Por quê? Quando acontece um acidente aéreo, são feitas várias pesquisas o porquê desse acidente. E muitas vezes o fator humano é uma das principais causas. Não temos como evitar, né? E o power distance, que é a falta de gerenciamento, a falta de conversa, ela acaba deixando com que as situações, muitas vezes, acabam indo por um lado que não tem que ser. Então, a gente tem treinamentos assíduos nessa área para quê? Para que a gente converse, para que a gente possa ter essa intimidade, essa proximidade durante o voo. Então, a hierarquia, ela existe, ela deve ser seguida, mas é uma coisa, assim, normal, entendeu? Nada assim, ele é o comandante, eu não posso falar com ele. Você tem total liberdade, total acesso. Hoje em dia, então, o acesso é muito mais fácil do que antigamente, que é assim, o comandante tem que ir na frente, o comandante entra primeiro no avião, o comandante entra primeiro no transporte, o comandante sai primeiro. Tudo isso ainda existe, mas assim, é uma coisa que por eles não fazem questão, entendeu? Acaba sendo perfumaria, como Tá, é um pouco da tradição da indústria também. Tá. Respondendo aqui rapidamente, se inglês intermediário é suficiente para trabalhar a bordo? No caso de navio, sim, sendo que são menos vagas e menos empresas, então a concorrência vai ser mais acirrada. Mas se você tiver outras coisas que são muito boas, tipo uma excelente experiência em hotelaria e tal, aí pode ser que a empresa deixe você entrar com inglês intermediário. Então, claro que com inglês fluente você vai ter mais vagas, mais empresas e mais chances, claro, né? E até mesmo de crescer. Para você construir uma carreira com inglês intermediário, dificilmente você vai conseguir. Mas pode ser que você consiga pelo menos entrar na indústria. No caso da indústria de aviação, Michele, o quão é importante o inglês hoje em dia? Na verdade, eu acho assim que com o inglês intermediário, eu acho que já consegue sim. Porque você precisa ter habilidades para fazer a prova, primeiro, que é uma prova online, depois uma prova presencial. E a última etapa, que é a mais rigorosa, é a entrevista em inglês com o recrutador. Então, você tem que ser um intermediário, mas que você entenda o que a pessoa está falando e consiga responder, entendeu? Então, consegue, mas assim, para fora, para companhias, por exemplo, Emirates, outras companhias, aí já não tem como, né? Aí precisa do inglês mais avançado. Não rola, né? Aqui também me corrigiram, me atualizaram quanto ao custo de STCW, alguém fez aqui por 1.300, 1.350, alguém falou aqui, legal, o preço mais atualizado, que é o custo de segurança marítima. Você disse assim,
se você pensa que esse investimento é alto, gente, na verdade não é quando você pensa no salário que você ganha a bordo. Nas funções mais simples, você vai começar aquelas funções mais baixas, para iniciante mesmo, você vai começar ali ganhando pelo menos uns $800, mais ou menos. Tá? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Isso naquelas funções mais simples, fazendo limpeza, sem experiência nenhuma, você vai começar geralmente tirando uns $800. Às vezes no contrato é menos, mas aí com as bonificações, gratificações, dá uns $800. Aí você pensa, no câmbio de hoje, está dando aí cerca de R$ 5.000. Então, mesmo que você invista 1.300 num curso de segurança marítima, nos primeiros dias a bordo, você já trabalhou o suficiente para cobrir aquele investimento, e a partir daí é lucro. Né? Então, não é tão ruim assim. Moradia, você não paga, e alimentação também não, né? Verdade. Então, se alguém daqui está começando a pesquisar agora sobre trabalhar a bordo, você não tem custo de moradia, não tem custo de alimentação no navio, tem as 3 refeições. O seu custo é você sair para passear, gastar um dinheiro em terra, fazer algum passeio, gastar com internet, né, para se comunicar com família e tal. Mas as suas despesas básicas estão cobertas, né? Então, eu não me lembro a última vez que eu paguei uma conta de luz, ou um aluguel, ou fiz uma feira. Não existe isso a bordo, né? É verdade. Então, até mesmo se você ficar doente, tem um médico ali que vai te atender e te dar um remédio, um comprimido, uma coisa. Até isso você está coberto, né? Até a parte de saúde. Juliermes escreveu aqui que foi cleaner na MSC. E o salário era $1.000. Que massa, $1.000 o salário na MSC. Gente, olha só que bacana, né? Como cleaner, que é limpeza. Você está tirando aí no câmbio de hoje quase R$ 6.000, livre de imposto, a propósito, né? Porque você recebe em dólar, um contrato lá fora, no exterior, você recebe em moeda estrangeira. Claro, você pode declarar os seus ganhos aqui no Brasil, né? Mas você não tem desconto na folha. Olha que bacana, legal. Bacana. Tá, aí, Michele, então, falando como você conseguiu essa vaga no avião, fala pra gente o processo. O pessoal está perguntando aqui, quais são os requisitos? Vou falar. Eu vi aí, Oi, Vagueli, vou dar um tchau para ele, porque ele fez uma pergunta. Pode dar tchau para todo mundo aí. Aperta nesse coraçãozinho, galera, que essa live tá top, hein? E aí, o que aconteceu? Aí eu voltei, aí eu falei assim, voltei do intercâmbio, né? Aí eu falei, bom, não vou mais ficar no interior. E na época, o meu irmão já era comissário de bordo em São Paulo. Aí ele falou, por que você não mora aqui e faz o curso de comissário de bordo? Aí eu falei, mas eu já tô cansada de viajar, agora eu quero ficar de boa. Pensei isso. Aí acabou que, como eu tinha feito faculdade de administração, eu acabei trabalhando no Santander por um tempo. E, em paralelo, eu falei, vou fazer o curso de comissária de bordo por desencargo, vai. Porque eu já percebia também que era super cansativo. Também é uma profissão que você não tem horários, não tem dias livres, assim, finais de semana, você acaba tendo um por mês. Então, tem uma série de coisas que tem que se pensar. Aí eu via ele que trabalhava bastante. Eu falei, vou fazer o curso. Aí acabei o curso, acabei enviando o meu currículo e eu fui chamada para entrevista. Mas eu fui, assim, para fazer a entrevista bem despretensiosa. Eu falei, vou lá, se der, deu. Não, também, falei, tá tudo certo. Aí, deu certinho, eu fiz o teste lá de inglês, fiz as provas que precisavam, passei e já era para começar no próximo mês. Porque, assim, o pessoal que trabalhou em navio, gente, a aviação vê com muito bons olhos. Porque vocês acham que não, mas conta muito. Tanto é que quando eu fiz a seleção na época, tinham pessoas que estavam tentando há 8 anos entrar na aviação e não conseguiam. Gente com 10 anos tentando entrar, 6 anos, porque, assim, faz o curso de comissário, depois você tem que mandar os currículos para a companhia aérea. Não quer dizer que você fez o curso, você vai estar empregada. E tem muita gente formada no curso de comissário, mas que nunca conseguiu trabalhar. Então, como eu tinha isso no navio, contou muito a experiência. Eles falaram, você trabalhou em navio, mas você ficou até o final? Eu falei, sim, fiz isso, fiz aquilo, né? Isso é importante. Abrindo um parênteses aqui, isso é super importante, galera. Quando você entrar no navio, mesmo que você no começo tenha aquele choque de realidade, seja cansativo e dá vontade de chorar, mas não desista durante o contrato, complete, se esforce, complete, porque isso aí vai abrir portas lá na frente, até mesmo em outra indústria, na aviação. Olha só que interessante, como ajuda. Ao contrário, também ajuda. Eu trabalhei com pessoas que trabalharam em navios e vieram, nos aviões, e vieram para os navios. É verdade. Ajuda muito a abrir portas.
Porque pedir o sign-off, né? Você lá desistir do contrato é uma coisa que pega mal, no caso. Aí eu falei, não, eu fiz todos, aí ok, aí saiu a minha contratação, aí pedi demissão no banco. Aí eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou pedir demissão? Para mim era uma coisa assim que eu gostava também do que eu estava fazendo, estava indo bem na agência. E o meu gerente, ele estava de férias, eu tive que falar com o gerente geral. Aí eu, morrendo de medo, fui lá e falei assim, Renato, então, surgiu uma vaga assim e tal, e eu vou ter que sair, porque já é para começar o treinamento na segunda. Isso era, por exemplo, quinta-feira, entendeu? Eu falei, nossa, e agora? Para você ver como os grandes profissionais, eles interpretam as coisas. Eu nunca esqueci das palavras que ele me falou, que foram essas. Michele, vai, porque nossa, gente, eu até fico emocionada porque foi uma época assim muito legal, sabe? Ele falou, vai, acho que você tem que tentar. E eu não te desejo sorte, eu te desejo bom trabalho, porque sorte a gente tem que desejar para as pessoas que precisam dela e você não precisa disso. Aí eu fiquei assim, eu falei, jamais esperava essa reação, né? Eu achei que ele ia ficar Que lindo. vai, não, não vai. Aí eu tive esse incentivo, eu falei, nossa, vou. Aí comecei a fazer o treinamento, porque quando você entra na aviação, você tem todo um treinamento antes de começar a voar de fato, né? Na época, o Fala pra treinamento eram gente. 2 Demora meses. quanto tempo? 2 meses? 2 meses e pouquinho era na época. 2 meses e meio. E tem um custo, imagino, né? Um investimento. Na verdade, eu já tinha feito o curso de comissária, aí eu fiz o investimento. O curso de comissária durou 5 meses na época, certo? Aí depois do curso eu tenho um código, que é um código ANAC, que com esse código eu posso me candidatar para trabalhar numa companhia aérea. Aí, quando eu entro na companhia aérea, é o curso dos aviões que eu vou trabalhar da companhia, entendeu? Entendi. Então, Aí o seu eu investimento é sou no curso empregada. inicial antes de você aplicar para a vaga, né? Esse sim que é o seu, você tira do seu bolso. Exatamente, que não é, nem lembro quanto foi na época, mas não é muito barato assim o curso, porque é aula de segunda a sexta, todos os dias, são provas, tem que estudar um monte, gente, um monte. Hoje eu sei que tem curso semipresencial, então dá para fazer online e a parte prática dá para aí você vai lá e faz, que é a sobrevivência na selva, incêndio, mar, essas coisas, né? E aí depois do curso você aplica na vaga das companhias. Aí, enfim, aí quando eu entrei na Avianca, eu fiz esse curso que é o da familiarização dos equipamentos. Na época era o Fokker 100 que tinha, e o Airbus, eu tinha que estudar esse avião e mais o A318, a 319, a 320. Eu, assim, olha, eu tinha dado de avião pouquíssimas vezes, assim, sabe? Eu nunca fui de ficar prestando atenção nas coisas dos aviões. E você já está sendo avaliado aí, quando a empresa te contrata, você tem provas e você pode reprovar no treinamento. Imagina, tudo que você chega ali e não passa nas provas, você pode... eles te mandam embora, entendeu? Você nem começou a voar. Porque tem que estudar bastante, é muita coisa. Eu chegava a Então, sonhar gente, com nem esse comecem o processo se vocês não tiverem muito bem decidido, né? Que é isso que vocês querem fazer, né? Já exato. saibam que tem essa dedicação esse tempo todo. Antes mesmo de receber qualquer salário, você vai ter que fazer o curso inicial antes mesmo de aplicar para a vaga. Depois tem o treinamento com a empresa e tal. Olha só. Exatamente. Tem tudo isso. Aí eu lembro que... Só vou finalizar aqui rapidinho, Diogo. Quando eu fui Não, fazer tudo bem, aqui eu vi perguntas ali. Vai, pode finalizar. A gente volta nas perguntas, pessoal. Não vamos perder nenhuma, não. Fica aí. Quando eu fui finalizar a entrevista, eu lembro que o recrutador falou assim, tá, mas você quer ficar quanto tempo na aviação, né? Quais são os seus planos para daqui 5 anos? Aquela pergunta, né? Clássica. Fraquezas e tal. Eu falei, olha, eu quero ficar 2 anos na aviação. Aí ele falou, 2 anos? Aí eu falei, não quero ficar muito tempo, não. Aí ele falou, olha, se você conseguir cumprir esse seu timeline, me fala como, porque eu entrei para ficar 5, estou a 25. E eu já estou E a quanto tempo 8. você tem agora? E eu tô a Quanto 8, tempo? cara. Aí agora você tem quanto tempo na aviação? 8 anos. 8! É uma coisa, né? Que diferença. Voltando aqui nas perguntas, então, teve alguém que perguntou, acho que um rapaz perguntou
quanto à altura, ele tem 1,91 m, acho que ele falou aqui, 1,96 m. Tem algum problema de limite de altura, Michele? Na verdade, assim, o que acontece? A aviação, ela tinha regras muito fortes antigamente, assim, não pode ser muito alto e nem muito baixo. Tem que ter até tal idade. Mas hoje essas coisas não existem mais. Porque eu tenho colegas super altos no voo. Então não dá para dizer, eu tenho 90, não consigo. Consegue, porque tem gente super alta. E aí fala, baixinha, não alcanço no BIM. Mas tem baixinha também, então, sabe, não tem mais isso. E a questão de idade também, já tô velho para fazer isso, gente. Não tem isso. Já foi, sabe? Eu fiquei tão quando contrataram uma comissária com, acho que 60 anos ela tinha, e ela nunca havia voado. Primeira vez na aviação. Super legal. Legal. Então, o importante, eu acho que é você estar bem, né, saudável fisicamente para fazer todos os exercícios e os procedimentos de emergência e tal. E, então, pronto, está respondida a pergunta. Mas tá na nossa mente, né? Tudo depende de como a gente se comporta, né? Então, às vezes tem gente que tem 30 anos, parece que tem mais, gente que tem mais, parece que tem menos, então... O Ítalo falou que aqui no Recife, o curso para comissário de bordo está R$ 3.500, para quem está curioso aí. Imagino que esse preço possa mudar dependendo do estado, mas aqui está R$ 3.500. Tá. Uhum. Aí alguém está perguntando aqui, qual o salário mais ou menos? Você pode dar uma ideia do... É que, assim, varia muito do tempo, das horas voadas, né? A gente tem um salário fixo, e aí compensação orgânica, tem muitas coisas, assim, que entram. Não dá para falar muito, porque depende. Se você voar à noite, você ganha a hora em dobro. Se você voar domingo e à noite, 3 vezes. Final de semana, feriado em dobro, de dia é a hora normal, então depende das horas que você voa, mas é um salário bem atrativo, fora os benefícios, né, que a gente acaba tendo, que é você pegar o avião dentro do Brasil com as outras companhias aéreas sem custo, tendo vaga, obviamente. Se você tiver vaga, aí você embarca de boa. E para fora do país tem vários benefícios, com desconto, às vezes paga só a taxa de embarque. Então, o salário, ele é bom, mas os benefícios, eu acho que ainda é o que mais segura, sabia? Legal. E no final das contas, você tira 40, 50 mil por mês. Muito bom, muito bom. Com certeza. Perguntaram também se existe uma altura mínima para homem. O Elba perguntou. Não, assim, a exigência que eles têm é que você consiga fechar o BIM, sabe? Fechar e abrir. Mas foi o que eu falei. Não tem mais essa, é muito baixinho, muito alto. Tá tudo misturado, gente. Ótimo. O Alexandre tem 20 anos na aviação. Caraca, Alexandre. Olha só, ele escreveu aqui. Vou aonde, Alexandre? O Ítalo perguntou se você é da... ele falou da pessoa de 60 anos que embarcou. Ela é na Gol, que legal. Muita gente sabia dessa história, olha só que legal. É que foi muito comovente, assim, que ela gravou um vídeo, aí foi pra internet, foi muito, muito lindo. Olha, alguém fez uma pergunta aqui. O Bruno fez uma pergunta sobre a Emirates, mas eu aproveito e já amplio um pouquinho. Os requerimentos para a empresa estrangeira, muda um pouquinho o contrato? O que muda se você vai trabalhar com o brasileiro? Seguinte, para a empresa estrangeira não precisa ter o curso de comissária de bordo. Você vai lá, quando tem o Open Day, que eles vêm no Brasil, eles fazem uma grande seleção. Aí você vai, leva as fotos que precisam, currículo em inglês e português, tem que verificar certinho os itens, né? Passaporte, essas coisas. E aí é feita toda a seleção nesse dia. E você passando, né, numa companhia, por exemplo, Emirates, você passa e você é contratado e a companhia que vai te dar todo o curso lá em Dubai. Não precisa ter um comissário de bordo, então não tem esse investimento. Legal. E eu sei que tem comissários de bordo que trabalham para empresas estrangeiras sem ter tido a experiência de trabalhar para uma empresa brasileira, né? Que é conseguindo direto. Não precisa. Isso não quer dizer claro, também o inglês tem que ser impecável, né, gente? Imagino, né? O Alexandre explicou aqui que a ANAC está querendo retirar essa exigência de fazer as aulas presenciais do curso.
Então, aparentemente, você só vai fazer a prova presencial, mas aí você estuda por conta própria. É interessante. Se mudar isso aí, vai facilitar, especialmente para quem mora no interior, num estado que não tem o curso, né? Vai ficar bem mais fácil. E talvez o custo caia também, né? Porque você paga 3.500 porque você está indo presencialmente na escola todos os dias, mas deve cair, deve ficar mais acessível. Seria uma boa. Então, alguém escreveu aqui, meu sonho é ser tripulante de navio, mas não tenho inglês fluente. Como faz para conseguir ingressar? Olha, a primeira coisa que eu te aconselho é trabalhar o seu inglês. Mesmo em casa agora, na quarentena, estudando online, no YouTube, baixa material. Eu estou aprendendo uma língua nova, por exemplo, gente, que eu estou estudando aqui em casa, assistindo aulas no YouTube, baixei e imprimi os materiais, umas apostilas, e estou tendo uma aula com um professor por semana pela internet. Então, fazendo um pequeno investimento, mas assim que eu estou conseguindo aprender uma nova língua. Então, independente do japonês. Não sei por quê. A noiva é japonesa, então ela vai ter que aprender japonês, senão não vai vir morar aqui não. Eu comecei, então, estou aproveitando esse tempo de isolamento para aprender outra língua. Vai demorar, vai dar um trabalho, ainda mais uma língua tão difícil, mas o inglês é até um pouco mais acessível fazer isso, você tem muito mais conteúdo, até mesmo você vai assistir um filme, já está em inglês, então dá para você se envolver mais com a língua. Mas se você está com urgência, quer entrar logo na indústria, então, como a Michelle falou, não precisa necessariamente um inglês fluente para as empresas brasileiras, né? Talvez, se você chegou aqui durante a live, galera, talvez a pergunta, o tema já tenha sido respondido antes. Quando a gente terminar, você começa assistindo desde o princípio. A live vai ficar disponível no meu perfil. Você falou assim que vai demorar para aprender. Alguém falou assim, demora. Mas, gente, se a gente não começar, a gente nunca vai concluir nada, né? A primeira pirâmide teve que ter o primeiro tijolo, primeira coisa ali para ser construída. Então, a gente tem que dar um passo de cada vez. Porque demora, mas temos que começar. Porque se não começarmos, aí depois você pensa, devia ter começado, não é? E você se arrepende lá na frente. Né? Porque eu vou levar 2 anos para aprender inglês. Tá, e daqui a 2 anos, se você não começou, você vai me arrepender de não ter começado lá naquele isolamento, lá em maio de 2020, eu devia ter aproveitado para começar. Verdade. O Salim falou aqui, Diogo, assiste suas viagens, já foi na Moldávia? Não, tá na lista. Tem alguns países do leste europeu que eu quero muito visitar, a Moldávia é um deles. Gente, quais são os pontos? Arraso. 100 países quase ele conhece, olha. Quase 100 países. A meta era bater 100 países agora, esse ano, e escrever um livro, me aposentar, escrever um livro, mas aí... Vai conseguir se aposentar, duvido, não vai parar. Esse vírus prejudicou tudo. Agora eu não sei quando que eu vou bater a meta. Então continuamos viajando. Falaram aqui. Pergunta legal, comparativo aqui. Quais são os pontos positivos e negativos que você encontrou quando esteve a bordo de um navio? É para você, Michelle. O Breno perguntou. Seus pontos positivos e negativos do navio. Assim, gente, o trabalho no navio é um trabalho, pelo menos na posição em que eu embarquei, né, que era de garçonete de bar, exigia muito trabalho físico. Então, eu cansava muito de ficar em pé muitas horas. Então, assim, o trabalho, que é bem puxado, assim, você fica com o sono desregulado. Quando o navio está fazendo a travessia, acaba atravessando vários fusos horários, então acabava tendo horas a menos de descanso. Por exemplo, em tal país é 1 hora para frente, aí acabava tendo 1 hora. A travessia era pior para mim, assim, porque o descanso era muito comprometido. E também, no navio, na época, a hierarquia era muito forte. Eu não sei como tá agora. Mas, assim, os italianos eram os capos que mandavam, assim, geral. Então, tinha muita máfia, assim, muito bolinho, entendeu? Os protegidos, brasileiro, entendeu? Então, isso é um ponto ruim. E também de ter que dividir quarto, porque muitas vezes você fazia amizade com o seu roommate e o contrato dele já estava terminando, aí vinha outra pessoa, aí você se acostumava com a pessoa ia embora, entendeu? E também os hábitos, isso me pegou muito, assim, porque eu dividi a cabine com uma pessoa do outro país, com outros costumes e nossa, isso foi chato, assim. Eu gostava de deixar organizado, limpinho, outra pessoa, tipo, nem aí.
Pontos ruins, né? Agora, pontos positivos. Ruins, digo no meu ver, assim, não tão positivos, porque também você aprende com eles, né? Então, às vezes você pega um roommate super bacana, então depende. Isso é o meu ver. Os pontos positivos foi de eu conhecer muitos lugares que eu jamais imaginei e que eu um dia iria comprar uma passagem para aquele país. Por exemplo, Montenegro, nem sabia que existia, tipo, nunca nem tinha pensado em ir para lá. E foi com um navio, né? Conhecer várias culturas, várias etnias, várias pessoas, conhecer cidades e quando o navio para nos portos que faz overnight, você poder sair à noite, ai, comer coisas diferentes, ai, muito bom. Mais essa experiência cultural, assim, né? E o salário também, que era bom. Mesmo não sendo o jeito que está hoje, mas na época era bom também. Com esse câmbio de hoje está melhor ainda, né? O Henrique perguntou aqui se passaporte europeu ajuda para trabalhar em navio. O passaporte em si, não muito, Henrique, que eles contratam gente do mundo inteiro. Nunca fez falta para mim não ter um passaporte europeu. A experiência na Europa, sim. Se você fez um intercâmbio, trabalhou, estudou na Europa, aí isso aí com certeza você coloca no currículo que ajuda. Mas o passaporte em si, a não ser que você vá trabalhar nos cruzeiros fluviais na Europa, que é muito popular também lá no verão europeu, aqueles cruzeiros que passam ali por vários países da Europa, ali de Romênia, a Suíça, Holanda, Bélgica, tem lá vários roteiros. Ali sim, se você tiver passaporte europeu, você consegue entrar nesse ramo. Mas nos oceanos não faz tanta diferença, não. Arigato, alguém escreveu aqui. Vou tentar meu primeiro embarque em navio assim que tudo isso passar. Bacana, acompanha aqui o conteúdo. Assim que a gente tiver uma previsibilidade melhor do que vai acontecer com a indústria, eu vou publicar muito conteúdo que eu estou preparando para quem quer trabalhar em navios. Fiquem ligados aqui no Insta e lá no YouTube. Quando a gente terminar essa live aqui, siga o YouTube. Ah, falando de YouTube, gente, a Michelle começou um canal no YouTube. O que você vai trazer para a gente no seu canal no YouTube, Michelle? Pois é, gente. Olha, o pessoal sempre falando, ai, começa o canal. Eu falei, ai, será? Comecei, né? Eu acho que o importante é começar. Aí estou colocando vídeos e dicas de quem quer trabalhar na aviação e vou ir contando a minha história, a minha trajetória, como eu fiz para chegar até aqui, porque eu tenho várias perguntas. O pessoal às vezes não sabe, né, por onde vai, o que tem que fazer. E agora o seu canal do YouTube é muito bom, hein? 100 mil inscritos quase, John.